A circunstância do Estado regular a TV como um domínio que constitui uma concessão pública permite, na minha visão, uma intervenção diferenciada daquela em outras esferas da comunicação, porque nesse caso está em jogo a proteção de direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Existe, é claro, nesse caso, uma intervenção, uma restrição à liberdade de expressão, mas por essa restrição promover a proteção dos direitos das crianças e adolescentes, eu entendo que essa restrição é uma restrição proporcional, estabelecimento de faixas de horário na programação aberta. Eu acho que o argumento de que os pais que são os únicos responsáveis pelo controle daquilo que os filhos veem na TV, ele tem que ser contextualizado com a desigualdade econômica do Brasil. As famílias mais abastadas, elas normalmente têm condições de realizar um controle mais eficiente do que os seus filhos assistem na TV, do que é a realidade média dos brasileiros, que têm jornadas de trabalho, nem sempre vão ter alguém à disposição vigiando a criança durante a transmissão da programação. Então, acho que esse não é um argumento suficiente para desconstituir a possibilidade de vinculação de horários atrelada às faixas etárias. Até porque a TV também tem um caráter invasivo e imprevisível. Você não controla o que vai ver antes de ser exibido. Então, mesmo partindo da premissa de que tem alguém permanentemente vigiando o que a criança assiste, não existe a possibilidade de antemão, saber o que vai ser transmitido. E se o que vai ser transmitido tem um conteúdo impróprio, se não houver essa classificação da programação. Normalmente, existe uma tendência maior a promover as liberdades, existe uma proteção reforçada das liberdades existenciais em comparação com as liberdades econômicas. Existe uma concepção que é adotada nos Estados Unidos e que é corriqueira no direito constitucional, de que os direitos existenciais eles desfrutam de uma proteção mais intensa do que os direitos meramente econômicos. Então, o que eu coloquei no artigo é que essa questão ela normalmente é apresentada como se ela envolvesse apenas direitos existenciais, apenas a questão da liberdade cultural, de expressão artística, mas ela envolve também questões econômicas, ela envolve também um controle, ou enfim, ela envolve também uma tensão entre liberdades existenciais das crianças e dos adolescentes e as liberdades econômicas relacionadas ao fato de que normalmente os programas que potencialmente poderiam ser classificados como impróprios para as crianças, eles têm uma audiência maior e podem gerar uma captação de verba de publicidade maior. Eu acho que a chegada da TV digital e até mesmo o fenômeno da convergência, eles podem vir a tornar esse tema um tema obsoleto, um tema superado. Quer dizer, vão ter que se idealizar outras formas de regulação, de gerenciamento do tráfego de conteúdo para crianças e adolescentes que não as atuais. Como eu falei antes, a minha concepção sobre a condicionalidade da classificação indicativa, ela tem também como referência a desigualdade social do Brasil, quer dizer, o contexto que nos cerca, em que a maior parte da população acaba tendo acesso ao entretenimento pela via da TV aberta da forma que ela é hoje. E não de uma forma ideal, com controle pleno daquilo que é pleno e anterior, né, à transmissão daquilo que é veiculado. Os ministros que votaram pela inconstitucionalidade do artigo entendem que existe uma violação da liberdade de expressão e que não seria possível uma classificação impositiva de horários em relação à programação de TV. Apenas uma classificação de cunho indicativo que fosse meramente informativa
em relação às faixas etárias correspondentes. O artigo, ele tem um vocabulário de origem autoritária, porque ele fala em transmissão de conteúdo diferente do autorizado. Então, o uso dessa expressão autorização realmente reflete ainda uma herança do passado autoritário. No entanto, o Supremo está se orientando no sentido de vedar qualquer forma de limitação de faixa etária relacionada aos horários, de limitação, melhor dizendo, de limitação dos horários vinculados às faixas etárias. E essa também não é a melhor solução. Na minha visão, a melhor solução seria uma interpretação conforme do artigo, apenas para indicar que não se trata de uma autorização prévia, mas de um controle posterior e que pudesse estar relacionado a uma limitação de horários da programação relacionada às faixas etárias correspondentes. Todas as discussões envolvendo regulação no domínio da mídia, elas são assombradas pelo fantasma da censura. Normalmente, na discussão, é invocada a palavra censura como um argumento silenciador, um argumento de que qualquer intervenção estatal naquele domínio seria equivalente seria uma forma de censura. Mesmo nos votos dos ministros que se pronunciaram no sentido da inconstitucionalidade do artigo, está presente essa retórica, esse argumento, né, de que a liberdade tem vários nomes, a censura tem um só. E eu entendo que a regulação, nesse caso, não corresponde a uma forma de censura. Censura seria a proibição de conteúdo, a interdição de transmissão de conteúdo por uma autoridade pública com base em critérios discricionários ou pouco objetivos. Qualquer intervenção no domínio do discurso, qualquer controle estatal, ele vai corresponder a uma restrição à liberdade de expressão. Agora, existem várias gradações e existem várias formas diferentes de interferir nesse domínio. Me parece claro que o controle, por exemplo, de uma obra literária, de uma obra cinematográfica, o controle da imprensa não guarda equivalência com o controle de faixas de horários no domínio da TV aberta, que é uma concessão pública. Quer dizer, é um domínio em que o Estado poderia, de uma maneira um pouco mais abrangente, regular a atividade consistente em transmitir aqueles programas. O debate do direito constitucional brasileiro ele é muito influenciado pelo direito norte-americano, especialmente nesse domínio da liberdade de expressão. Mas em relação a esse tema, acho que primeiramente a gente tem que ter em mente que existem dois grandes modelos, o norte-americano e todos os outros. Porque o modelo norte-americano de proteção da liberdade de expressão, existe uma leitura absolutista da liberdade de expressão que em nenhum outro país tem correspondência. Por exemplo, nos Estados Unidos, os Estados Unidos são o único país que protege o discurso de ódio, com base no entendimento de que a liberdade de expressão merece uma proteção absoluta. Agora, mesmo lá, existe uma agência que faz o controle da programação e existe a barreira de horário. Então, a barreira de horário ela é uma realidade em todos os países democráticos ocidentais, né? Portugal, França, Inglaterra. A Unesco fez, algum tempo atrás, um relatório a respeito desse tema e descreveu os vários modelos de classificação indicativa, recomendando a manutenção da classificação indicativa no Brasil, exatamente em função dela ser uma providência necessária para a proteção da infância e da adolescência.